A lei de Deus. A lei de Deus é justa e boa. Encontramos a sua lei em Êxodo 20, que trata dos 10 mandamentos. Quem obedece à lei de Deus faz o bem e ama as pessoas. A lei de Deus nos ensina como viver de maneira santa e agradável a Deus. Mas a lei de Deus também ressalta o pecado. Quem desobedece à lei de Deus comete pecado e está debaixo de condenação. O apóstolo João nos apresenta em sua carta, 1 João, capítulo 3, verso 4, dizendo: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Todos pecamos e quebramos a lei de Deus. Jesus veio para reforçar a importância da obediência à lei de Deus, resumindo a lei em 2 mandamentos, registrados em Mateus capítulo 22, dos versos 37 a 40, dizendo: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quando Jesus fala em amarmos a Deus sobre todas as coisas, refere-se a seguirmos os 4 primeiros mandamentos de Deus. Trata do relacionamento entre o Criador e sua criatura. Quando Jesus fala de amar ao próximo como a si mesmo, refere-se aos 6 últimos mandamentos de Deus. Trata-se do relacionamento entre os seres humanos. O apóstolo Paulo, ensinando aos cristãos em Roma, em sua carta a Romanos capítulo 13, versos 8 a 10, apresenta o seguinte: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Quando conhecemos a lei de Deus, ficamos conscientes dos nossos pecados e das nossas transgressões. Jesus nos declara em Mateus capítulo 5, versos 17 e 18, o seguinte: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Por isso, Deus enviou Jesus para pagar o preço pelos nossos pecados, onde ele levou a nossa condenação na cruz. Agora, não somos justificados pela obediência total à lei, que é impossível
por causa da nossa natureza pecaminosa, mas pela fé em Jesus. A Epístola de Paulo aos Gálatas, escrita a um grupo de judeus cristãos que estavam voltando a confiar nos rituais da lei de Moisés e que, assim, começaram a afastar-se do Senhor, apresenta no capítulo 2, versos 15 e 16, o seguinte: nós, judeus de nascimento e não gentil pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. O apóstolo Paulo tentou corrigir esse problema salientando a diferença entre o pesado jugo da lei de Moisés, que levava à servidão espiritual, e o Evangelho de Jesus Cristo, que leva à liberdade espiritual. Paulo ainda nos ensina o seguinte, registrado em Romanos capítulo 2, versos 12 a 15, dizendo: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios, que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Já o apóstolo Tiago, na sua epístola, capítulo 2, versos 10, nos diz: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Quando Jesus mora em nosso coração, Ele nos ensina a lei de Deus e nos ajuda a cumpri-la. Pense nisso.